Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu salvo a amada igreja do Senhor Jesus Cristo com a sua graça e a sua paz, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Amém. Glória a Deus. Espero que não demore muito, né? Eu resumi aqui um texto, resumi, fazer igual a irmã André hoje. Mas amém. Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Toda vez que eu vou trazer a palavra, eu sempre digo, né, como é que Deus me deu a palavra. Mas é porque eu acho tão interessante a maneira como o Senhor me dá a palavra. Aí hoje não é diferente. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de compartilhar a maneira como o Senhor me deu essa palavra. Levantei logo cedo. Ultimamente, eu estou levantando mais tarde da cama, mas hoje eu disse ao Senhor que eu queria levantar cedo. Então, eu levantei cedo, aí, né, já fiz aquele esquema de colocar a sandália bem debaixo da cama, para a hora que puxar, já ficar lá de joelho e orando. Aí eu fiz exatamente isso. Aí logo depois abri a palavra, e aí Deus me deu uma palavra maravilhosa, e eu achei que era para mim, né? Aí eu estou lá lendo a palavra. Aí Deus disse, compartilha com algumas pessoas. E Deus me deu algumas pessoas no meu coração. Eu compartilhei esse mesmo versículo, acho que com 4 pessoas. Mas sempre no final que eu compartilhava o versículo, eu falava, Deus quer falar isso, isso e isso, né? Através dessa palavra com você. E foi interessante porque eu achava que a pessoa não ia nem ler, nem dar, só colocar uma mãozinha assim, né? Como de praxe, normalmente. Mas aí eu dei umas respostas. Meu Deus, você foi usada por Deus hoje, porque eu estava pedindo a Deus uma resposta, uma palavra, e Deus usou você para falar comigo. Ai, que palavra maravilhosa, era exatamente isso que eu estava precisando ouvir. E assim, cada um me dizia alguma coisa. Até o meu filho disse, eita mãe, que palavra boa, hein? Eu disse, obrigado filho, foi bom para você, para mim foi melhor ainda. E aí depois eu disse, Senhor, hoje, né, que eu tenho que ministrar a palavra. E eu li de 2 Coríntios, capítulo 8 até o capítulo 16. Essa, Senhor, não, essa, Senhor, não. E, né, em consagração ao Senhor, pedindo a Deus que me desse uma palavra e tal. E eu estou lá sentada, já num ato do desespero. Meu Deus, que palavra. Eu ouvi até umas pregações maravilhosas, mas nenhuma daquelas pregações me inspirava a trazer a palavra. Aí o Senhor disse para mim, é a palavra que você contribuiu, distribuiu, é essa palavra que você vai ministrar hoje na igreja. Eu disse, mas Deus, é um texto pequeno, e eu fiz só algumas palavras, algumas menções, né, da tua palavra às pessoas, não é a mesma coisa que pregar na igreja. E o Senhor disse, não, é a mesma palavra que você distribuiu pela manhã, é a mesma que você vai levar hoje na igreja. Então, eu não sei como está o seu coração, a sua mente, as suas intenções, mas a palavra que o Senhor me deu, que eu compartilhei com alguns irmãos, alguns amigos, se encontra lá no livro de Hebreus, né? O autor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. É uma palavra assim, a qual eu acho que não teria palavra melhor para falar de como Deus ele é maravilhoso, porque toda a palavra do Senhor é maravilhosa. E para mim é sempre um prazer, uma alegria, gratidão no coração poder ministrar a palavra do Senhor. Mesmo, né, às vezes eu dou umas gaguejadas, umas embargadas assim na voz, mas amém, eis-me aqui. Então os irmãos possam abrir a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Hebreus, né, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. Amém? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Na minha versão, na versão árabe, diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Aleluia, Jesus. Mais uma vez, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Maravilhoso Deus, eterno Pai, santo e poderoso de Israel, neste momento, Senhor, eis-me aqui, ó Deus amado e querido, para te pedir, Senhor,
Que o Senhor venha com o seu poder, com a sua ousadia, Deus amado e querido, aplicar a porção da tua palavra sobre o meu coração, sobre o coração da tua igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa ser viva e eficaz na nossa mente, no nosso coração, Pai. Para que nós possamos, ó Deus, nos alimentar, nos deleitar dela dia após dia. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esta palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Aí era interessante porque eu falava assim, olha, se você tem uma promessa, né, Deus vai, e eu saí distribuindo assim, por partes, aquilo, né, para as pessoas a qual Deus colocou no meu coração que eu mandasse essa mensagem. Mas na hora de escrever, sabe que não veio nada disso. E eu fiquei, Jesus, e agora? E o Senhor foi falando ao meu coração, eu fui tentando buscar um pouco mais no próprio livro da carta aos Hebreus. Hebreus ele é uma carta que não tem um autor certo, é incerto. Um diz que pode ser Paulo, outro diz que pode ser Pedro. Então assim, não se tem um autor certo de quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas ela é uma carta maravilhosa porque ela declara a grandeza de Deus. Hebreus é a carta que fala que Jesus é o sumo sacerdote, o sacerdote único, o sacerdote supremo. Então ele é o nosso sacerdote. Amém? E essa carta ela foi escrita exatamente com o propósito de exortar os hebreus que haviam se convertido ao cristianismo para que eles não voltassem às velhas práticas. Porque eu não sei quantos irmãos estão frequentando a escola bíblica dominical. Amém. Glória a Deus. Quem não veio não está perdendo nada, viu? Só deixa de ganhar. Mas é exatamente sobre isso que Hebreus vai falando, né, ao povo, que o autor aos Hebreus vai falando ao povo sobre heresias. E era exatamente isso que estava sendo pregado naquela comunidade. Então assim, muitos dos hebreus haviam se convertido ao cristianismo, aceitado a boa palavra, porque havia 3 grupos também lá no povo hebreu, que um eram os intelectuais, uns que não aceitavam a palavra, mas ao mesmo era aquela coisa, aquela euforia, depois logo se esquecia, já não queria mais saber. Os outros eram intelectuais demais, buscavam, querer saber mais. Outros então eram levados por qualquer vento de doutrina, porque se alguém falasse que era Cristo, ele ia, porque falava de Cristo. Mas eles não tinham a mesma convicção de que aquele Cristo era o Cristo que havia ressuscitado. Para eles o que morreu era um e o que estavam sendo ministrado era outro. Então eles tinham muita dúvida em relação ao cristianismo. Então o autor aos Hebreus vai falando que, olha, vocês já receberam o maná, já receberam a palavra de salvação, de redenção, a palavra que nos renova, que nos restaura. Então, por favor, não volte às velhas práticas. Esses judeus aí, esses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos discípulos que estão no meio de vocês, dizendo que não é só assim, não é só a graça que te salva, está errado. Não, que salva também é as leis judaicas, as leis levíticas, né? Então assim, você precisa estar um pouco na graça e um pouco, sobre as leis, sobre os mandamentos. Então os autores aos Hebreus vai falar para eles, olha, nada disso. Mantenha-se firme, na promessa. Mantenha-se, guarda-se firme, na esperança da promessa, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, o autor vai exatamente falar aos hebreus que eles não deveriam se afastar da presença do Senhor. Era necessário que eles ficassem lá, não era para voltar às velhas práticas, porque quem pode voltar às velhas práticas? Sendo que uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fizemos uma confissão da promessa. Eu acho que o autor estava tentando relembrar exatamente isso aos hebreus. Ele fala assim, olha, lembra que nós temos uma confissão da esperança.
Jesus como Senhor e em teu coração credes que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, você fez uma confissão, você confessou uma esperança. Quem é a esperança? A esperança aqui é Cristo. Então, se você fez você confessou com a sua boca, porque ele diz que com o coração, porque com o coração se crê, né? Com o coração, perdão, se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, eu creio que o autor aos Hebreus está tentando falar exatamente isso para os nossos irmãos, né? Lá, que estão por aquela região confusos. Será que estamos seguindo o Cristo certo? Será que a gente tem que circuncidar? Será que tem que voltar às práticas das leis? Como é que é a graça? Aí ele diz, olha, a graça você já fez, né? Você tem que guardar firme aquela confissão que você fez. Você fez uma confissão, você confessou que o Senhor Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. Você creu no seu coração. Então guarda isso, esquece o que o povo está falando. E aí começou a surgir muitos judeus da antiga aliança, tentando desviar os cristãos do caminho correto. Surgiu também nesse meio o sufismo. O sufismo nada mais é do que um pensamento que é capaz de induzir o erro, apresentando a você uma aparência, uma lógica assim, de uma coisa boa, né, com um sentido bom, mas que o fundamento dele é contraditório àquilo que foi falado pelos discípulos, foi falado pelos apóstolos, foi falado por Jesus Cristo. Então é totalmente contraditório. A intenção deles é te enganar. Aí eu disse, Senhor, e o que eu faço com essas informações? Aí o Senhor disse o seguinte no meu coração: ou somos próximos, né? Estamos próximos ao carnaval. Em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, Bahia, Floripa, Pernambuco, esses lugares assim, já está acontecendo o carnaval. Mas o carnaval assim, que o pessoal faz de festa na carne, de televisão, de muitas coisas horríveis, está começando agora. Então, o que o Senhor quer dizer para a sua igreja? Que nós devemos manter firme a confissão da esperança, sem vacilar. Se você confessou ao Senhor Jesus como seu Senhor e como Salvador da sua vida, você não tem necessidade de ir para o carnaval, de dar uma puladinha, não, mas vai ser carnaval de rua, não, vai ser num clube, né? Agora tem o carnaval gospel, misericórdia. Então, mas é para chamar os outros, é gospel, a gente está lá, aí a gente chama a praia, as outras pessoas, vai ser um batuque, ainda diz um batuque, né? É um batuque gospel, vamos pegar, né? E fazer um molejo bom. Vai lá, vai com a gente, você vai ver como é que é bom. A gente estuda essas propostas, todo os períodos de grande festa, a gente estuda umas propostas como essa. E o Senhor Jesus quer dizer para nós que nós não devemos nos enganjar com essas pessoas. Nós devemos manter firme, guardar firme a nossa confissão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Ah, mas eu não gosto de carnaval, irmão, eu não gosto de carnaval, odeio carnaval, nem aquele homem pintado, as mulheres, não sei o que, mas a sua tela está lá, ligada. Não, eu não gosto de carnaval não, mas é só porque eu quero saber quem que ganhou, se foi a Grande Rio, a Beija-Flor, a não sei quem. Eu conheço esses nomes aí porque eu já assisti antes, quando eu não era convertida ainda, eu já assisti, então não mudou muita coisa não, continua a mesma coisa, né? Então assim, eu quero saber quem foi a campeã. Não, porque eu sou fã de uma tal atriz, ela vai estar na frente da bateria, não sei se das contas. Meus irmãos, fuja da aparência do mal. Não deixe Satanás entrar na sua casa através da sua tela de TV. Se você acha escandaloso ver o carnaval na rua, tal, na televisão é mais ainda, é pior ainda, porque traz para a sua casa, no lugar onde você adora a Deus, onde você fala para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, que o Senhor é o rei da nossa vida, e de repente a gente está assistindo coisas que não é do agrado do Senhor, e aí sem querer você já começa, tá lá, né? Aí você começa, dá o pezinho, aí
Aí como é que você diz pra criança também? Já você adulto já faz, né? Aí a criança começa. Aí como é que você diz, menino, para com isso? Está repreendido. Como que você vai repreender? Você está mostrando para ele. Você até confunde a cabeça do seu filho, da pessoa nova convertida, que vai na sua casa te visitar e chegar na sua casa, a sua televisão está ligada. E não é só carnaval não, tem muitas outras coisas na televisão que não é apropriado para nós crentes. E a gente fica lá abismado, parecendo zumbi na frente da televisão. Mas pega a Bíblia para ler, em 2 minutos você se cansa. E aí às vezes você vai lá e ainda diz, não tem nada a ver, eu só assistindo, eu sou convertido, não vou dançar, não vou nada, mas está assistindo. Então a gente deve ficar firme, né, em Cristo Jesus. Firme, tem uma firmeza, ele diz, é firme na confissão da esperança, sem vacilar. Quando é sem vacilar, não vacila teu pé, não vacila tua mão, não vacila o teu coração. Você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Às vezes a gente fala assim, eu sou igreja. Eu não sou igreja, eu sou parte da igreja. Nós somos a igreja. Eu não sou igreja, eu sou apenas parte da igreja. Então, e como parte da igreja, eu preciso estar no meio com os meus irmãos, adorando ao Senhor, buscando a Deus, fugindo da aparência do mal, porque vai chegar pessoas para você e vai falar, vamos no clube hoje, para você não tem nada, você não curte carnaval, mas vamos para o clube com a gente. Aí você vai para o clube, ou você vai para a casa do irmão, aí lá tem umas musiquinhas, umas marchinhas, umas coisas assim, de repente você está lá, aí te oferece, toma aí o refrigerante, está muito quente, está muito calor. Aí vem, te traz uma cervejinha, né? Aí você vai e toma. Não tem nada a ver, é sem álcool. E ainda vai se levando por muitas outras coisas. Então, o autor aos Hebreus, ele vai nos advertir exatamente contra esses tipos de ciladas que o inimigo tem tentado colocar na nossa mente, no nosso coração. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Então, espere essa promessa do Senhor, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Então, assim, aí Ele vai falar assim, olha, vocês não se deixam levar pelos falsos judeus, né? Pelos judeus da antiga aliança. Vocês não se deixam levar pelos pensamentos, né? Pelo sofismo, porque eles são capazes de induzir você ao erro, sem nem perceber, eles te induzem ao erro. Aí você vai lá e sai da presença do Senhor. Ele diz assim, é necessário que vocês fujam da presença dele. Não volte às velhas práticas. Por que eu não posso voltar às velhas práticas? Porque a palavra do Senhor Jesus vai nos falar lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, vai falar assim, e se assim alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novo. Então novas coisas eu tenho para você, nova história que eu tenho para escrever na sua vida, uma nova jornada você vai percorrer agora. Aí ele fala assim, então não volte às velhas práticas, uma vez que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Deixe as antigas práticas. Se eu mentir, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Todas as coisas que eu fazia, hoje não faz mais parte de mim, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Então eu preciso ter essa convicção na minha vida. Eu fiz uma confissão da esperança. Então a minha confissão é: o Senhor Jesus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu preciso dEle. Eu quero andar com Jesus. Eu preciso estar lado a lado com Jesus. Então, eu não preciso voltar às velhas práticas, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí ele fala assim ainda, olha, se vocês voltarem às velhas práticas, o que vai acontecer? Vocês não vão ter sabedoria, não vão ter
como vencer as tentações, as tribulações, as angústias, os fardos. Então assim, mas pelo menos o pessoal vai ficar enchendo a minha paciência. Mas o inferno está cheio de pessoas que também não têm paciência. Então vamos ter paciência nas nossas tribulações, nas aflições. Eles falam assim, não saia, o autor dos Hebreus está falando, olha, não saia da congregação para não serem seduzidos. Mais uma vez ele vai dizer, para vocês não serem seduzidos pelos sofismos, pelos judeus, por aqueles que não têm aparência de santo, mas não são santos. Falam coisas bonitas, mas não falam da verdadeira redenção que é Cristo. Não fala da verdadeira salvação. Não fala para você que o inferno existe, que ele é real. Então assim, fujam dessa aparência. Não deixe de congregar. Vamos congregar. Não faça como alguns, né? Ele ainda vai falar lá no 25. Não deixe de congregar como alguns têm tido esse costume. Vigie. Porque se você negar Jesus, vou te falar uma coisa, como diz o pessoal por aí, a coisa está preta. Sem Jesus ainda está pior ainda, está mais preta ainda. Então você precisa negar a si mesmo, negar ao mundo e se achegar a Deus. E guardar no seu coração, na sua mente, que você é do Senhor Jesus. Você precisa dele. Então assim, eu preciso estar firme na presença do Senhor, guardar firme a confissão da esperança. E qual foi essa confissão da esperança? Aí se eu for lá para Hebreus 3, no versículo 1, logo em seguida, ele vai falar assim: por isso, irmãos santos, participe da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote, a nossa confissão. Deixa eu só ver na minha aqui, eu gosto dessa versão aqui do Ara, só um minutinho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, se vocês não estiverem entendendo, dê glória a Deus, que o Espírito Santo traz entendimento, viu? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não precisa os irmãos abrir não, mas se quiserem, Hebreus 3, no versículo 1, diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerais atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Então, o que é essa vossa confissão? A nossa confissão, ele diz que é Cristo. Cristo Jesus é a nossa confissão. Ela é a confissão da esperança. Esperança de que... Você tem esperança que vai morar somente aqui? Não. Você tem esperança de ir para o céu? Amém. Glória a Deus. Então essa é a nossa firme esperança. Nós devemos ter essa esperança. E ele vai falar mais ainda. Ele vai dizer aqui, no versículo 1 de Hebreus 3, que Jesus é o apóstolo. Ele é apóstolo com um A maiúsculo aqui. E está sumo sacerdote com também o S de sumo sacerdote maiúsculo também. Por quê? Porque ele é superior aos apóstolos. Cristo é superior ao sumo sacerdote. Cristo ele é superior aos profetas. Cristo ele é superior aos discípulos. Ele é superior aos reis. Cristo ele é superior em todas as coisas. Porque ele é a primazia até dos mortos. Ele é o primeiro e o único. Ele morreu e ressuscitou. E hoje está sentado à destra do Pai, intercedendo pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas. Amém? Então nós devemos ter essa certeza no nosso coração. Você deve falar para você: olha, eu tenho o amado da minha alma, eu não preciso de feira da vaidade para alegrar o meu dia. Eu não preciso de carnaval. Eu não preciso de festa dos prazeres. Eu não preciso mentir. Eu não preciso enganar para ser feliz, para ser alegre, para dizer que estou bem. Porque Cristo é o meu bem maior. É o meu maior tesouro. Você tem um tesouro, você tem uma promessa de Deus na sua vida. A promessa de que Ele foi preparar um lugar e Ele voltará para nos levar para morar com Ele. Ele disse: na
Na casa de meu pai há muitas moradas. A questão é que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque poucos permanecem na presença do Senhor. Poucos numa festa, tem um período de festa, vai lá e dá uma voltinha na feira da vaidade, vai lá e dá uma voltinha no mundo. Cuidado, uma dessas voltinhas você pode não voltar nunca mais. Então a gente precisa ter isso no nosso coração, ter essa certeza no nosso coração. Então ele também vai dizer, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: nós devemos guardar firme a confissão da esperança, né? Sem vacilar, porque o Senhor Deus, ele fez uma promessa para nós. E onde que eu vou guardar então? No cofre? Na carteira? No meu guarda-roupa? Não. Eu devo guardar a Cristo dentro do meu coração, na minha mente, no meu falar, no meu proceder, porque é Ele quem intercede por nós, é Ele quem está junto do Pai, Ele está à direita do Pai, à destra do Pai, intercedendo por nós. Hebreus 7:25 vai falar sobre isso. Então Jesus, ele continua intercedendo por nós. Mesmo assim, a palavra falando assim que nós somos salvos, né? Nós vamos, confessamos Jesus e seremos salvos. Ele diz, será salvo, né? Será, uma caminhada. Aí ele diz assim, porque com a boca se crê para a justiça, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Mas aí Jesus está lá. Então, por que Jesus está intercedendo por nós? Se a palavra já diz, já nos afirma que nós somos salvos. É porque, irmão, nós somos falhos. Nós somos salvos, somos falhos. Nós pecamos. Nós damos uns tropeços em alguma coisa, em outra coisa. Então, assim, o Senhor Jesus, ele vai interceder por nós para que nós não abandonemos a salvação. Não trocamos por prato de lentilha. Não trocamos por qualquer coisinha. Então, porque o Senhor vai falar também que ele amou a Jacó, mas se aborreceu de Esaú, porque Esaú desprezou algo precioso. Ele desprezou a primogenitura dele. Então, cuidado você também para não desprezar a primogenitura de Deus, que é Jesus Cristo. Trocar por qualquer coisinha, por qualquer tragada, por qualquer copo, por qualquer prostituição, adultério, por qualquer engano que seja. Cuidado para você também não fazer essa troca, porque o autor aos Hebreus está falando exatamente isso. Ele está alertando aquela igreja para que eles não deixem de congregar, para que eles se mantenham firmes, fiquem ali com o rebanho, no meio do povo de Deus, buscando a redenção em Cristo Jesus, aguardando a esperança, aguardando a promessa da volta de Jesus Cristo, porque Ele vai voltar, e Ele disse que vai voltar, e Ele voltará. Então nós precisamos estar firmes com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele intercede por nós para que todo dia nós venhamos ser renovados, para que todo dia, quando eu cair em tentação, quando eu cair em pecados, eu venha me arrepender, pedir perdão. Senhor, eu pequei, porque se eu estou pedindo perdão, Deus está intercedendo por mim, porque o acusador da minha alma está lá. Olha, ela fez isso, olha, ela fez aquilo, e Ele está lá, intercedendo por mim. Não, Pai, por ela, eu já derramei meu sangue, eu já paguei o alto preço por ela, mas eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não é simplesmente de graça, mas não foi de graça, nunca foi de graça. Então, assim, a gente precisa ter isso na nossa mente, no nosso coração. Nós devemos confessar os nossos pecados, mas não é somente o confessar, é confessar e abandonar os nossos pecados, porque Ele intercede por nós quando nós não sabemos orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Ele intercede por nós para que nós continuemos salvos até a volta dEle.
Então, não se preocupe com o que os outros vão pensar a seu respeito, que você é um crente quadrado, que você é alinhado, que a Bíblia é um livro antigo, que as coisas precisam ser mudadas, porque o nosso Deus, Ele não muda. Ele não mudou o seu caráter, Ele não muda as suas atitudes, Ele não muda a sua promessa. O que Ele prometeu para você, para mim, para a igreja, Ele vai cumprir. Ele prometeu o carro do ano? Ah, não, foi uma casa, não foi? Não foi carro, foi casa. Mas eu achei que fosse, porque eu vejo tantas teologias da prosperidade, vem que Deus vai te dar porque Deus te prometeu. Porque na minha Bíblia diz que Ele me prometeu vida eterna e vida com abundância. E eu creio no que ela está escrita. E não é fácil alcançar a vida eterna, porque muitas têm sido as investidas. Obrigada. Muitas têm sido as investidas do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa alma. Ele tenta todos os dias. Olha que Pedro vai falar que ele anda ao nosso derredor. Não é ao nosso redor, é ao nosso derredor, rugindo como um leão, parecendo um leão. Não é. O rugido dele é como se fosse de um leão, mas não é um leão. Não é um leão. A Apocalipse vai falar que é uma besta fera. Vai falar que é o inimigo das nossas almas, procurando alguém para que possa tragar. E é nessa época do ano que muitos irmãos dão uma voltinha lá fora. E o inimigo vem e traga. Ele te enfeita, coloca uma feira, uma vaidade maravilhosa para você, coloca brilho nos seus olhos. É só hoje, amanhã você está na igreja. Não, na quarta-feira de cinza você se arrepende, você passa a cinza na testa, você rasga as suas vestes, aí você começa uma quarentena, então está tudo perdoado, está tudo certo. É isso que a Bíblia diz? Não. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos arrepender, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Não, mas no carnaval rasgar as vestes não é o coração. Você já parou para pensar nisso? Então nós devemos rasgar o nosso coração diante do Senhor. O que é rasgar o coração? Chorar pelos nossos pecados dos nossos filhos, pedir perdão a Deus pelos pecados da igreja, pelo pecado da nação, reconhecer que Deus é o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada. Ele diz lá em João 15, sem mim nada, absolutamente nada podeis fazer. Aí você quer fazer o quê? Vamos tomar posição, vamos dizer não. Pega, faz. Nós estamos num período de jejum, de consagração, em prol do rap, em prol da igreja. Aproveita, desliga a sua tela. Senhor, para mim é fácil abrir mão da comida, do alimento, de alguma coisa, mas o telefone da televisão, dá uma desligadinha. Faça esse propósito com Deus. Porque depois você vai falar assim, eu errei, mas foi o diabo que me conduziu ao erro. Isso foi a cilada do diabo. Aí quando Jesus vem te corrigir, o pastor chega e fala, irmão, né? E aconteceu isso com você, é verdade? Pastor, mas eu fui atentado pelo diabo. Você nunca acha que você está errado. Você coloca a culpa no diabo, porque ele já é errado mesmo. Ele anda errante, faz tudo errado sempre mesmo. Aí na hora de justificar, você fala, Senhor, mas a carne é fraca. Né? Cair porque a carne é fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca. Pastor, mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nessas horas que a gente sabe até teologia, começa a debater até teologia com o pastor. A carne é fraca, mas o Espírito ele é forte. Sabe como você vai conseguir fortalecer o Espírito? Você só vai conseguir fortalecer o seu Espírito se você meditar na palavra do Senhor dia e noite. Lá em Salmos 1, versículo 2 diz assim, né? Que bem-aventurado é o varão que anda segundo a palavra do Senhor, que medita na sua palavra de dia e de noite. Então, é assim que nós vamos nos fortalecer, no meditar na palavra do Senhor. Quando? Dia e noite. Noite e dia.
porque o Senhor Jesus, Ele morreu de braços abertos por você, por mim, por nós, para que hoje nós pudéssemos estar vivos. Se você não tem dificuldade em não assistir o carnaval, dedique esse momento, né? Tem gente que o carnaval começa tipo 6 da tarde, vai até não sei que dia, 3, 4 dias na televisão, e as pessoas ficam lá maratonando no carnaval. Dedique esse momento à palavra do Senhor. Diga para a sua alma, diga para a sua casa, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí dá o passo, busca Deus, busca o Senhor Jesus enquanto Ele está perto. Não deixe para buscar na grande tribulação. Eu não tenho intenção nenhuma de ficar para a grande tribulação. Eu quero subir agora no arrebatamento de amor, em nome de Jesus. Então não deixe para buscar o Senhor no dia da tribulação, da grande tribulação, porque o nome já diz, é tribulação. Se você acha que você tem tribulação na sua vida, ai de quem ficar para o dia da grande tribulação. Você fala: eu não tinha tribulação, eu era feliz e não sabia. Então vamos buscar ao Senhor, vamos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa para você de te dar vida eterna, de te dar saúde, paz, alegria, você passa por aflições, você também tem falta de saúde, você também tem enfermidade, mas é tão bom saber que tem um Deus que cuida de nós. É tão bom saber que estamos guardados debaixo da mão santa e poderosa do Senhor Jesus, do nosso Criador. Então, vamos nos atentar, vamos não dar legalidade aos amigos entre aspas. Vamos nos aproximar de Deus, nos achegarmos a Deus cada dia mais e mais, pedindo ao Senhor: Senhor, me molda, meu Deus e meu Pai, segundo a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo. Me ajude a ser o bom perfume, a essência do Senhor Jesus. Me ajude a fazer a tua vontade, Deus, porque ela não é fácil, mas a tua palavra diz que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradabilíssima. Então vamos procurar fazer aquilo que é certo, que é correto, buscar a Deus, não deixar de vir para a igreja porque você vai sair com a galera, porque assim como tem o retiro espiritual, Satanás está aí, as portas do inferno estão abertas. Eu até postei nos meus status, não sei quem viu, que as próprias pessoas lá do carnaval estavam falando o significado da bandeira. Quando gira, abre um portal no mundo espiritual e todos os demônios saem, e é uma coisa de louco. A explicação deles faz todo o sentido. Então a gente precisa buscar ao Senhor, pedir a Deus: Senhor, guarda a minha família, guarda os meus filhos, guarda os meus netos, guarda a minha alma, guarda a minha vida, Senhor. Aviva, Senhor, o meu espírito na tua presença. Ajuda-me, Senhor, a me deleitar diante de ti, a buscar a tua presença. Amém? Amém. E aí, gente, se a gente não entender a palavra do Senhor Jesus, não conseguir orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, entendimento e discernimento, você entra no seu quarto e chora. Chora nos pés do Senhor Jesus. Pede a Ele cada dia mais e mais, para que você venha ser quebrantado. O Senhor Jesus diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos a demonstração, tanto a quantos vedes o dia do Senhor se aproxima. Quem se aproxima? O dia do Senhor. O dia do Senhor, a volta do Senhor. Mas aí, se eu não guardo firme a confissão da esperança, se eu não guardo firme a confissão de que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, que eu agora sou serva dele, sou discípula dele, preciso mostrar para as pessoas como é servir a Jesus. Se eu não tenho a esperança de que ele vai voltar, e muito em breve ele voltará, se eu vacilar
meus pés, aquele que me fez a promessa, ele é fiel. Ele é tão fiel para dizer assim, ó, porque se nós vivemos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício nenhum. Você tem a faca e o queijo na mão. Vai jogar fora? Então, precisamos, né? Se nós, após aproveitarmos tudo isso, nós vamos deixar o pecado se andar na nossa casa, na nossa presença, passar, a gente passa lá e a gente vai aplaudindo junto. Então, já não existe mais sacrifício pelos nossos pecados. Ou seja, bye bye, inferno não serve. Porque Deus não fez o inferno para nós. Fez para Satanás e os seus anjos. E para os rebeldes também, aqueles que se rebelam contra Deus. Que faz pouco caso da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos restaure e que possamos manter a nossa firme confissão em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade.